E aí, gurizada, sejam bem-vindos ao meu canal. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar. How you like it? How you like it? Bom, o que é procrastinação, né? A gente precisa começar pelo conceito do que a gente vai estar falando. A procrastinação nada mais é do que adiar o começo ou o fim de algo que a gente precise fazer. E isso se torna uma constância imensa, porque nem todo mundo é um procrastinador, mas todo mundo procrastina, com certeza. E isso faz com que a gente entre dentro de um abismo e se torne muito mais difícil a gente sair depois. E o que mais leva a gente a procrastinar é principalmente a gente estar fazendo algo que trará resultado a longo prazo. Que a gente vai ter que, sei lá, estudar agora ou fazer um projeto agora para ter o benefício só depois, para colher os frutos depois. E isso faz com que a gente queira cada vez mais adiar o que a gente tem que fazer ou, sei lá, nem fazer, porque a gente só vai conseguir o resultado muito tempo depois. Ou também outros quesitos por estresse, que muitas pessoas ficam estressadas, né? Muitas pessoas ficam cansadas daquilo que está tendo que fazer todos os dias, ou por outros diversos motivos pessoais que as pessoas tenham. O meu principal motivo de procrastinar é exatamente esse, de colher o fruto muito depois, porque eu acabo preferindo o prazer momentâneo do que o resultado que eu vou ter depois, sendo que vai ser um sonho meu que eu vou realizar com aquilo. É um esforço, é um trabalho que eu preciso ter, porque não tem como colher algo bom se eu não plantei algo bom. Então, é um dos motivos que eu mais procrastino, ou por eu estar mal, ansiosa, ou alguma coisa do tipo, que também eu acho que é muito presente na vida das pessoas. E um dos motivos também é porque as pessoas ficam procurando dias bons para fazer as coisas e isso nem sempre se tem, né? A gente nem sempre está ganhando. Então, é muito difícil e a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Principalmente depois do vídeo que eu fiz, eu vi que procrastinar é uma arte, né? Que a gente faz o tempo inteiro. E vamos falar um pouquinho sobre esse efeito cobra que tem, esse efeito dominó. Eu digo efeito cobra porque, pelo amor de Deus, né? A procrastinação mata a gente abraçando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E por que a gente dá tanto espaço à procrastinação e depois a gente tem que inventar desculpa para nós mesmos não nos sentirmos mal? A gente fica inventando o tempo todo desculpas, né, na hora de procrastinar. E depois que isso acontece, a gente fica mal, porque a gente deixou de estudar, porque a gente perdeu uma semana, porque a gente perdeu um mês, às vezes porque a gente perdeu um ano. Mas a gente esquece que a gente tá ali agora, que a gente pode fazer agora. Eu vejo muita gente vendo que perdeu uma semana, um mês, um ano, e naquele momento começa a inventar desculpa para si próprio, falando: eu não vou estudar porque eu já perdi todo aquele tempo. Sendo que não faz sentido essa lógica, porque se você já perdeu tanto tempo assim, para que perder tempo agora, sabe? Você tem o agora. O passado a gente não conserta, o futuro tá muito longe ainda, mas a gente tem o nosso presente agora pra gente fazer o que puder, o máximo. E, sabe, a gente tem que parar de inventar desculpa e de se auto-sabotar, achando que a gente tem o tempo todo que estar perfeito, ter feito aquilo naquele momento, que a gente tinha aquela mentalidade, sabe, no passado e a gente não tinha. Se agora você enxerga que naquela época você procrastinou demais, que você deixou de fazer coisas importantes, que aquilo não te convém, que não valeu a pena, perfeito, meu Deus, agora você tem uma mentalidade maior, você consegue fazer isso, você vê o que realmente é uma prioridade para você, o que vai te trazer benefícios, que vai te trazer bons frutos. Então, por que você não faz agora? Ao invés de ficar remoendo o que você não fez no passado, sendo que aquilo que está te formando isso agora, sabe? Aquilo que está te abrindo a mente. Infelizmente, foi dessa forma que você teve que passar, sabe? Foi isso que você teve que passar para você estar agora, neste momento, sabe? Valorizando as coisas que você tem que fazer. Fazer o quê? Você não conseguiu antes ter essa mentalidade e você teve que passar por todo esse processo. Então agora aproveita, sabe? Esse tempo que você ainda tem muito tempo pela frente. E é melhor começar agora do que começar daqui meses, sabe? O que você começar agora vai estar mais perto ainda do resultado, do êxito. Por que a procrastinação se torna mais presente do que a determinação na nossa vida?
Bom, a gente primeiramente deixa a procrastinação entrar, né, na nossa vida. Já somos procrastinadores natos, porque, né, quem é que não gosta de deixar as coisas para fazer no limite? Quem nunca deixou para fazer um trabalho, né, de escola, alguma coisa assim, um dia antes? A gente já tende a procrastinar todos os dias, a gente às vezes deixa de beber água, sendo que a gente necessita fazer isso por preguiça, por pura preguiça. Então a gente já tende a procrastinar por preguiça, mas eu acho que vai muito além disso, sabe? Como eu disse antes, a gente procrastina por diversos motivos, cada um tem os seus motivos e se torna uma coisa muito presente no nosso cotidiano, uma coisa que a gente vai deixando entrar, vem entrando de maneira leve. E quando a gente percebe, a gente já tá tendo uma rotina diária, sabe? Já é o nosso melhor amigo, o nosso acompanhante. A gente acorda procrastinando e dorme procrastinando. A gente muitas vezes nem tem determinação para falar que no dia seguinte a gente vai estudar. Ou a gente só fala mesmo. O que não adianta nada a gente falar e não agir, né? E ela acaba se tornando muito presente quando a gente deixa de, por exemplo, estudar, fazer um projeto, alguma coisa que vai beneficiar a gente pra gente fazer, não sei, alguma outra coisa, como, por exemplo, assistir um filme, assistir uma série, ou simplesmente ficar deitado no sofá fazendo vários nadas, ou acordar mais tarde só porque a gente às vezes nem é uma necessidade, a gente só quer dormir muito mais do que a gente precisa. Então, às vezes a gente deixa um pouco de lado, sabe, as nossas prioridades por prazeres momentâneos, coisas que não vão trazer nada demais na nossa vida. A gente dormir 11, 12 horas por dia, sendo que a gente dormindo 8, a gente já vai estar feliz da vida. Então, existem muitas formas da gente quebrar esse ciclo, né? Como quebrar esse ciclo de maneira eficaz? Eu vou falar as coisas que eu vejo na minha vida que funciona. A primeira delas é você ter muita persistência e você ter muita disciplina. Disciplina na vida é tudo. Você coloca um hábito na sua vida e você repete ele sempre. E você tem que fazer, você coloca aquilo como uma prioridade sua, você coloca aquilo como um afazer importante. Como se você tivesse que fazer aquilo de qualquer forma, como ir para a escola, como ir para um curso ou ir trabalhar, sabe? Você precisa. Aquilo é uma tarefa importante que você tem que fazer, que você não pode deixar para depois. Você tem esse compromisso. Esse compromisso é com você mesmo, diferentemente das outras coisas que eu citei antes, que você tem que fazer por algum outro motivo, por causa de uma necessidade, né? Mas isso não, você faz porque você quer, mas é um compromisso de qualquer forma. Você tem que respeitar isso e lembrar que um sonho seu também é um compromisso muito importante, muito mais importante do que as outras coisas que você vive normalmente, que você faz, sabe? Porque você tem que ganhar dinheiro, alguma coisa do tipo. Uma segunda coisa que eu enxergo como muito importante é você manter perto de você pessoas que realmente te agreguem, pessoas que sigam as mesmas coisas que você, e não que sejam igual a você ou que, sei lá, queiram a mesma coisa que você, não, mas que levem pelo menos as mesmas ideias que você, sabe, que tem os mesmos princípios e que ao invés de, sei lá, tirar você da sua área motivacional, que tire você dos seus compromissos, coloque você cada vez mais na sua reta, sabe, para você conseguir conquistar o seu sonho, aquele tipo de pessoa que te motive, que fale que você tem que fazer cada vez mais isso. Aquele tipo de pessoa que, sabe, te transforme numa pessoa cada vez melhor e que mostre pra você que os seus sonhos são sim muito importantes, que se você quer aquilo, você tem que batalhar, você tem que correr atrás e que você não vai estar bem, mas que a pessoa vai estar ali do seu lado e, sabe, vocês vão conseguir juntos, vocês vão conquistar juntos, lutar, que lutar é a parte mais difícil possível, né? E é nesse momento que a gente procrastina, então a gente precisa dessas pessoas certas ao nosso lado. Então, acho que é uma coisa, assim, super importante. Então, mantenha pessoas certas do seu lado, sabe? Mantenha pessoas que realmente te agreguem, porque senão não vai fazer muito sentido. E, óbvio, também tente agregar essas pessoas. Você também tem que ser essa pessoa que apoia, essa pessoa realmente amiga. Porque amigo é isso, sabe? Amigo também é escada para nós. Amigo é muito importante. É tão importante quanto nossos familiares, os nossos educadores e entre outras coisas, tá? Uma terceira coisa que eu acho muito importante é a constância, você fazer aquilo todos os dias, que se vincula muito, muito, muito com a disciplina. Só que a constância é a questão de você fazer aquilo repetidamente, sabe? Independente do tempo, mas sempre fazendo com qualidade também. É muito importante talvez você usar essa desculpa de que você não tá bem naquele dia e não vai fazer por causa disso,
mas você então pelo menos fazer um pouco, sabe? Você não vai conseguir fazer tanto quanto se você estivesse bem, mas você vai fazer. E isso vai fazer com que você fez nesse dia, no outro, quando você estiver melhorando, você vai fazer muito mais. E uma hora você vai chegar naquele estágio que você estava antes, de estar bem, de estar ativo, o que é maravilhoso. Já se você deixar de fazer, se você não fizer porque não está bem, você vai desanimar e você não vai fazer hoje, amanhã muito menos, e depois você vai cada vez desanimar. Isso já aconteceu muito comigo, de eu falar, nossa, hoje eu não tô bem, não vou fazer. E no outro dia eu não conseguia, porque eu perdi o ritmo, sabe? E cada vez piorou mais. Então segue muito essa questão da constância, que é muito, muito, muito importante. Quarta coisa, além da disciplina, é muito importante você ter organização. Sério, você colocar o que você vai estudar no outro dia é muito importante. Naqueles dias que eu estava gravando para vocês, eu percebi muito isso, que faltava uma organização para mim. Porque eu chegava aqui e falava, eu vou estudar, e eu estava determinada. Mas eu demorava meia hora, uma hora para decidir o que eu ia estudar. E não por falta de tema, porque eu tinha os temas para eu estudar. E sim, assim, por falta de planejamento, sabe? Eu precisava ter pegado no dia antes e colocado o que eu iria estudar, sabe, no dia seguinte. E eu não fiz isso, sabe, nos dias, e eu notei, assim, que fazia uma diferença imensa. Enfim, no fim, a procrastinação é algo muito presente na vida de todo mundo, mas a gente precisa excluir isso da nossa vida e fazer o menos possível. A gente vai procrastinar sim, muitas vezes, mas a gente não pode ser um procrastinador, porque isso atrasa muito a nossa vida e deixa a gente mal, sabe? Não é uma coisa que faz nada bem, é um bem momentâneo e olhe lá, porque não faz tão bem assim também na hora. Eu acho que é uma coisa que a gente acha que vai fazer bem, que é legal ficar assistindo um filme, que é legal deixar de fazer os nossos afazeres, mas se a gente precisa fazer aquilo é porque é algo importante para nós, é algo que a gente vai precisar, seja daqui um mês, um ano, mas a gente vai precisar. Se a gente está tendo que fazer aquilo, a gente precisa sim. E é algo importante para nós, então a gente tem que colocar isso na balança. Afinal de tudo, para a gente entrar nesse ciclo de disciplina, de constância, de perseverança e sair desse ciclo horrível de procrastinação, a gente tem que adquirir esse hábito, assim como tomar água, acordar cedo ou outras coisas como fazer exercício, por exemplo. A gente tem que adquirir esse hábito, a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que aquilo é normal e que a gente tem que fazer, sabe? Vai chegar um momento que você vai ter feito tanto aquilo que vai se tornar automático, que vai ser como tomar água, que você chega ali e toma, porque é algo que você necessita e que você tem que fazer todos os dias. E você faz de maneira natural, não é algo que seu corpo entende que é uma coisa nova, uma coisa difícil de se fazer ali, não. É uma coisa que você faz todos os dias, é natural, é um hábito, é incrível e simplesmente você vai conseguir fazer de maneira, sabe, fácil. Naturalmente você vai estar fazendo aquilo. Acordar cedo não é fácil, estudar não é fácil, se exercitar não é fácil, mas a gente precisa fazer, é pelo nosso bem, é para conquistar as coisas que a gente almeja. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que, tragam para vocês uma dose de motivação e que vocês saiam desse ciclo péssimo, Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que logo logo tem mais vídeo.